Já arregaçada da mansão, a empregada negra que expôs o caso da esposa e encontrou o amor com o patrão. Antes de começarmos a história, comentem de onde vocês estão assistindo hoje. Cameron Lancaster estava na janela de seu penthouse em Manhattan, admirando as luzes da cidade lá embaixo. Aos 45 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma corretora de investimentos de sucesso, uma casa deslumbrante e uma esposa linda. Mas sentia um vazio dentro dele. Sua esposa, Bianca, estava dando mais uma de suas festas chiques lá embaixo. O som de risos e taças brindando chegava até seu escritório. Essas festas haviam se tornado cada vez mais frequentes ultimamente, e Cameron se via se refugiando em seu escritório com mais frequência. Sr. Lancaster, uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Era Sophia Ellis, a nova governanta. Ela estava na porta com uma pilha de toalhas limpas. Desculpe-me por incomodá-lo, senhor. Tudo bem, Sophia. Entre, disse Cameron. Havia algo calmante na presença de Sophia. Diferentemente dos sorrisos falsos e risos forçados lá embaixo, ela tinha uma maneira honesta e direta. Aos 32 anos, Sophia havia aceitado o emprego para sustentar seus irmãos adolescentes depois que seus pais morreram em um acidente de carro. Ela era inteligente e trabalhadora, e Cameron havia notado como ela administrava a casa eficientemente desde que começou 3 meses atrás. Sua esposa me pediu para lembrá-lo da festa, disse Sophia colocando as toalhas no banheiro. Ela diz que os convidados estão perguntando por você. Cameron suspirou. Claro que estão. Ele ajustou a gravata e foi em direção à porta, mas parou quando ouviu Sophia arfar baixinho. Ela estava parada perto de sua escrivaninha, onde um telefone havia acendido com uma mensagem. Não era o telefone dele, era o de Bianca. Ela devia tê-lo deixado lá antes. Desculpe-me, senhor. Lancaster, disse Sophia rapidamente. Não era minha intenção ver, mas ela hesitou, claramente desconfortável. O que foi, Sophia? Cameron perguntou, percebendo o quanto ela parecia perturbada. Senhor, não é da minha conta, mas... Sophia hesitou. A mensagem que acabou de chegar é do Greg, o personal trainer de sua esposa. Dizia que ele mal podia esperar para vê-la no dia seguinte, no hotel de sempre. As palavras atingiram Cameron como um soco no estômago. No fundo, ele suspeitava que algo estava errado em seu casamento. Bianca havia se distanciado, sempre encontrando desculpas para ficar longe de casa, mas ver a prova concreta era diferente. Obrigado por me contar, Sophia, disse ele baixinho. Agradeço sua honestidade. Devo ir, disse Sophia dirigindo-se à porta. Os convidados... Espere, Cameron a chamou. Você poderia ficar de olho nas coisas? Preciso saber o que realmente está acontecendo na minha própria casa. Sophia assentiu lentamente. Claro, Sr. Lancaster. Mas, por favor, lembre-se, aconteça o que acontecer, você merece algo melhor do que mentiras. Nas semanas seguintes, Cameron assistiu sua vida perfeita se desfazer como um espelho. Sophia discretamente o mantinha informado das ligações suspeitas de Bianca e de seus encontros misteriosos. Ele percebeu como a esposa mal o olhava, sempre saindo correndo para aulas de yoga ou reuniões de caridade. Uma noite, Cameron chegou cedo em casa e encontrou Sophia chorando na cozinha. O que houve? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Achei isso na bolsa de ginástica da Sra. Lancaster enquanto fazia a roupa, disse Sophia, mostrando uma carta. Sei que não devia ter lido, mas Sr. Lancaster é do Greg. Eles estavam planejando fugir com seu dinheiro. Cameron leu a carta, as mãos tremendo. Greg e Bianca vinham tramando há meses. Eles vinham transferindo dinheiro secretamente de suas contas. Planejaram esvaziar suas contas bancárias e desaparecer para a América do Sul. Sinto muito, sussurrou Sophia. Queria ter lhe contado antes, mas estava com medo. Medo do quê? Perguntou Cameron. Medo de você não acreditar em mim. Tinha medo de que você me demitisse. Meus irmãos dependem desse emprego, admitiu Sophia. Mas não conseguia mais ficar calada. Não está certo o que eles estão fazendo com você. Cameron olhou para Sophia. Realmente a olhou pela primeira vez. Ali estava alguém que não tinha nada a ganhar e tudo a perder por lhe dizer a verdade. Enquanto sua glamourosa esposa planejava destruí-lo, aquela humilde empregada era a única que o protegia. Obrigado, Sophia, disse ele suavemente, por ser a única pessoa honesta na minha vida agora. Naquela noite,
Cameron sentou-se sozinho em seu escritório, segurando a carta que provava a traição de sua esposa. Sua vida perfeita estava desmoronando, mas, de alguma forma, ele se sentia mais lúcido do que em anos. Amanhã chamaria seu advogado. Amanhã confrontaria Bianca. Mas naquela noite, ele apenas ficou ali sentado, pensando sobre a verdade, as mentiras e como às vezes as pessoas mais genuínas entram em sua vida quando menos se espera. Na cozinha lá embaixo, Sofia terminava de limpar a bagunça de mais uma festa de Bianca. Ela não conseguia deixar de se preocupar com Cameron. Ela vira a dor em seus olhos quando ele leu a carta. Ela queria poder fazer mais para ajudá-lo, mas sabia que aquele era apenas o começo do que certamente seria uma luta confusa e dolorosa. Tudo o que podia fazer era continuar sendo honesta e esperar que, de alguma forma, um dia, ele encontrasse a felicidade novamente. Nenhum dos dois sabia, mas aquele era apenas o começo de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, o destino já estava colocando em movimento eventos que abalariam seus mundos até a raiz. Na manhã seguinte, Cameron acordou cedo e ligou para seu advogado, Jack Thompson. Eles se encontraram em um café tranquilo, longe do escritório, onde Cameron lhe mostrou a carta que Sofia havia encontrado. "Isso é sério, Cameron", disse Jack, lendo a carta cuidadosamente. "Eles já retiraram 2 milhões de suas contas. Precisamos agir rápido." Cameron assentiu, sentindo-se mal. "Bloqueie tudo, todas as contas, todos os cartões de crédito. Quero Bianca completamente isolada." Enquanto Cameron se encontrava com seu advogado, Bianca estava em seu café da manhã habitual com Greg, seu personal trainer. Eles estavam sentados em sua mesa favorita no canto, de mãos dadas, planejando o futuro. "Só mais algumas semanas", disse Bianca, sorrindo. "Assim que tivermos dinheiro suficiente, desapareceremos para o Brasil." Cameron não vai acreditar. Mas quando ela tentou pagar o café da manhã, seu cartão de crédito foi recusado. Depois outro. E outro. "O que está acontecendo?" "Isso!" Ela disparou para o garçom. Ligou para o banco, mas disseram que todos os seus cartões haviam sido bloqueados. Foi aí que ela soube. Cameron tinha descoberto. De volta à mansão, Sofia estava limpando a sala quando Bianca irrompeu, o rosto vermelho de raiva. "Você!" Bianca gritou apontando para Sofia. "Você contou a ele, não foi?" "Você, víbora." Sofia manteve-se firme. "Senhora Lancaster, eu apenas fiz o que era certo. O Sr. Lancaster merecia saber a verdade." "Você está demitida!" berrou Bianca. "Faça as malas e saia." Na verdade, a voz de Cameron veio da porta. "Ela não vai a lugar nenhum." Ele entrou na sala, seguido por 2 seguranças. "Você é quem precisa sair, Bianca." Bianca riu, mas havia medo em seus olhos. "Você não pode me expulsar. Que esta também é a minha casa." "Não mais", disse Cameron calmamente, entregando-lhe alguns papéis. "Nosso acordo pré-nupcial foi muito claro sobre infidelidade. Você não recebe nada. A casa, os carros, as contas, tudo está em meu nome. E graças à sua pequena trama com Greg, tenho provas de seu caso e tentativa de roubo. Você vai se arrepender disso", sibilou Bianca. Virou-se para Sofia. "Aí você. Acha que é tão perfeita, não é? Espere até que todos descubram como você tem se aproximado do meu marido." "Chega." A voz de Cameron foi cortante. "A segurança vai escoltá-la para fora. Você tem 1 hora para arrumar seus pertences pessoais. Tudo o mais fica." Enquanto os seguranças levavam Bianca para cima, Cameron se virou para Sofia. "Sinto muito que você tenha tido que presenciar isso. E sinto muito pelo que ela disse sobre você." "Tudo bem, senhor." "Lancaster", disse Sofia baixinho. "Eu sabia que haveria consequências quando lhe contei a verdade." "Me chame de Cameron", disse ele. "Depois de tudo o que aconteceu, acho que podemos dispensar a formalidade." Naquela tarde, a notícia da separação dos Lancaster se espalhou pela alta sociedade de Nova York como um rastilho de pólvora. As amigas de Bianca começaram a ligar, mas a maioria delas rapidamente mudou de lado ao saber da trama dela para roubar o dinheiro de Cameron. Ninguém queria ser associado a um escândalo daqueles. Greg, o personal trainer, desapareceu assim que soube das contas congeladas. Ele nem se deu ao trabalho de pegar seu último salário na academia. Bianca ficou sozinha, se hospedando em um hotel apenas com suas roupas e joias. De volta à mansão, Cameron sentou-se em seu escritório, sentindo-se estranhamente tranquilo apesar de tudo.
Sofia lhe trouxe uma xícara de café, feito exatamente do jeito que ele gostava. Você não precisava fazer isso, disse ele. Eu quis, respondeu ela. Você teve um dia difícil. Por que você fez isso, Sofia? Perguntou ele de repente. Por que você me contou sobre Bianca? Você poderia simplesmente ter ficado calada, guardado seu segredo. Sofia pensou por um momento. Porque todo mundo merece saber a verdade, mesmo que doa. E porque eu não suportava vê-la te machucando assim. Seus olhares se encontraram e algo passou entre eles. Um momento de compreensão, de conexão. Mas Sofia rapidamente desviou o olhar. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela, indo em direção à porta. Sofia, Cameron a chamou. Obrigada, por tudo. Naquela noite, enquanto Cameron tentava dormir em seu grande quarto vazio, ele não conseguia parar de pensar em como sua vida havia mudado em apenas 24 horas. Seu casamento havia acabado. Sua esposa o havia traído. Seu mundo perfeito havia desmoronado. Mas, de alguma forma, ele se sentia mais leve. A verdade, por mais dolorosa que fosse, o havia libertado. E no meio de todo aquele caos, uma pessoa havia ficado ao seu lado, arriscando tudo para fazer o que era certo. Em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Sofia colocou seus irmãos na cama. Sua irmã Maria, de 16 anos, olhou para ela preocupada. Você vai mesmo perder o emprego? Perguntou Maria. Por causa do que aconteceu com a senhora Lancaster. Sofia sorriu tranquilizadora. Não, querida. O Sr. Lancaster, Cameron, ele vai me manter. Tudo vai ficar bem. Mas, deitada em sua cama mais tarde, Sofia se perguntou se as coisas realmente ficariam bem. Ela vira o jeito como Cameron a olhara naquele dia. Sentira algo também. Algo que a fascinava e a aterrorizava ao mesmo tempo. Bobagem, sussurrou para si mesma. Ele é seu empregador. Só isso que ele será. Mas no fundo, sabia que as coisas estavam mudando. O mundo cuidadosamente organizado em que ambos viviam estava se transformando, e nenhum dos dois conseguia prever para onde essas mudanças os levariam. 2 semanas após a partida de Bianca, a mansão Lancaster parecia diferente. A atmosfera tensa havia desaparecido, substituída por uma calma tranquila. Mas a paz raramente dura muito na alta sociedade nova-iorquina. Uma manhã, Cameron lia o jornal quando quase engasgou com o café. Lá na página 6, estava uma foto dele e de Sofia entrando juntos na mansão. A manchete dizia: Escândalo Lancaster. A empregada causou o fim do casamento? Você viu isso? Perguntou Cameron quando Sofia entrou com o café fresco. As mãos de Sofia tremeram enquanto lia o artigo. Bianca dera uma entrevista, alegando ter pegado Cameron e Sofia em um caso amoroso meses atrás. Ela está tentando arruinar minha reputação, disse Sofia, com lágrimas nos olhos. Ninguém vai me contratar depois disso. Como vou cuidar dos meus irmãos? Não vou deixar isso acontecer, disse Cameron com firmeza. Ele segurou a mão dela sem pensar. Vamos lutar contra isso. Mas lutar não era fácil. Naquela tarde, Sofia ouviu 2 outras empregadas sussurrando sobre ela na cozinha. Sempre soube que ela estava atrás do dinheiro dele, disse uma, fazendo de inocente, mas ela é pior que a senhora Lancaster. Sofia correu para o banheiro chorando. Quando saiu, encontrou Cameron esperando no corredor. Eu ouvi, disse ele. Mandei as 2 embora. Não vou tolerar mentiras na minha casa. Talvez eu devesse ir embora, disse Sofia baixinho. Procurar outro emprego. Esses rumores também estão te prejudicando. Não, disse Cameron rapidamente. Eu preciso de você aqui. Seus olhos se encontraram, e ele acrescentou suavemente. Eu confio em você, Sofia. Você é a única em quem confio. Naquela noite, Patrícia, a irmã de Cameron, fez uma visita. Era uma socialite de língua afiada que nunca aprovara Bianca. Sério, Cameron, disse Patrícia agitando o jornal. A empregada? No que você estava pensando? Nada aconteceu entre mim e Sofia, insistiu Cameron. Ela é uma pessoa honesta que me ajudou a descobrir o roubo da Bianca. Só isso. Patrícia ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Vejo o jeito como você a olha. E, sinceramente, ela é uma grande melhora em relação a Bianca. Mas, querido, ela é a empregada. Pense no escândalo. Depois que Patrícia foi embora, Cameron encontrou Sofia no jardim, sentada sozinha em um banco. Ela estava chorando de novo. Me desculpe, disse ele, sentando-se ao lado dela. Tudo isso é minha culpa. Não, é culpa da Bianca, respondeu Sofia. Ela está furiosa porque o plano dela falhou, então está tentando nos machucar. Nós.
repetiu Cameron suavemente. A palavra pairou no ar entre eles. Sr. Lancaster. Cameron, Sofia começou. Preciso te contar algo. Minha irmã Maria entrou em Colômbia. Admissão antecipada para o próximo outono. Que notícia maravilhosa. Cameron sorriu. Sim, mas... A voz de Sofia tremeu. Eu não posso pagar. Mesmo com este emprego é muito. Ia pedir um empréstimo, mas agora com esses rumores... Eu pago, Cameron disse imediatamente. Tudo. Considere isso um agradecimento por me ter salvo do roubo da Bianca. Não posso aceitar, Sofia protestou. As pessoas vão dizer... Deixe-as falar, Cameron interrompeu. Maria merece essa chance, e você merece ver sua irmã ter sucesso. Sofia o olhou, realmente o olhou. Naquele momento, algo mudou entre eles. A barreira entre empregador e empregada começou a ruir, mas eles não estavam sozinhos no jardim. Nenhum dos dois percebeu a lente da câmera espiando entre as cercas, capturando sua conversa íntima. Na manhã seguinte, Bianca estava em sua suíte de hotel, olhando as fotos que seu investigador particular havia tirado. Ela sorriu maliciosamente. Perfeito, disse ela, pegando o telefone. Me ligue meu advogado. Vou contestar o acordo pré-nupcial. Posso provar que Cameron estava tendo um caso com a empregada o tempo todo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Greg, o personal trainer, estava se encontrando com um repórter de tabloide. Posso te contar tudo sobre Cameron Lancaster e sua empregada, disse Greg, contando o dinheiro que o repórter lhe dera. Começou muito antes da senhora Lancaster e eu ficarmos juntos. Ela ficou devastada quando descobriu. De volta à mansão, Cameron estava em seu escritório quando seu advogado, Jack, ligou. Temos um problema, disse Jack. A Bianca está contestando o acordo pré-nupcial. Ela afirma que você e Sofia estavam tendo um caso antes do divórcio. Ela tem fotos, testemunhas. O mundo de Cameron girava. São todas mentiras, Ma exclamou. Verdadeiras ou não, isso pode dar muito problema, advertiu Jack. Talvez você devesse se afastar da Sofia por um tempo. Depois de desligar, Cameron ficou parado na janela, observando Sofia cuidando do jardim lá embaixo. Ela olhou para cima, acenou e sorriu aquele sorriso honesto e lindo que se tornara a parte mais brilhante dos seus dias. Distanciar-se dela, a ideia lhe partia o coração. Mas se ele não o fizesse, ela poderia perder tudo. Sua reputação, sua carreira, sua capacidade de ajudar os irmãos. Naquela noite, Cameron ficou acordado, dividido entre seus sentimentos cada vez mais fortes por Sofia e sua necessidade de protegê-la. Do outro lado do corredor, Sofia também estava acordada, segurando uma carta de aprovação na faculdade para sua irmã e se perguntando por que fazer a coisa certa havia causado tantos problemas. Nenhum dos dois sabia que o dia seguinte traria desafios ainda maiores, porque Bianca não estava mais atrás apenas de dinheiro. Ela queria vingança e estava disposta a destruí-los a ambos para conseguir. As manchetes da manhã caíram como uma bomba. Triângulo amoroso em Lancaster, toda a história. A matéria trazia uma entrevista exclusiva com Greg, repleta de mentiras sobre o suposto caso de Cameron e Sofia. O telefone de Cameron não parava de tocar. Sócios, membros do conselho, amigos, todos queriam respostas. Mas ele não conseguia se concentrar em nada disso. Sua mente estava em Sofia, que não havia ido trabalhar naquela manhã. Ela disse que estava doente, disse a dona Reynolds, a cozinheira. Mas, senhor, vi a irmã dela, Maria, chorando no ponto de ônibus. As crianças da escola estão sendo cruéis por causa das notícias no jornal. Cameron pegou as chaves do carro. Ele sabia para onde tinha que ir. Quando chegou ao pequeno prédio onde Sofia morava, encontrou-a sentada nos degraus da entrada, derrotada. Ela havia chorado. Você não deveria estar aqui, disse ela ao vê-lo. Eles vão tirar mais fotos. Eu não me importo, respondeu Cameron, sentando-se ao lado dela. Fale comigo, Sofia, o que aconteceu? A Maria voltou da escola mais cedo, explicou Sofia, enxugando os olhos. As outras crianças estavam mostrando a ela a reportagem, dizendo coisas terríveis. Ela me perguntou se era verdade, se eu tinha acabado com seu casamento. Nós dois sabemos que isso não é verdade, disse Cameron gentilmente. Será mesmo? Sofia olhou para ele com dor nos olhos. Esses sentimentos entre nós talvez sempre tenham existido. Talvez seja por isso que me apressei tanto em te contar sobre a Bianca. Não, Cameron disse firmemente. Você me contou porque é honesta e corajosa. O que sinto por você agora
Isso veio depois. Depois que vi quem você realmente é. Ficaram em silêncio por um momento, as palavras dele pairando no ar. Finalmente Sofia falou. Não consigo mais. Ela sussurrou. Preciso pedir demissão. Sofia, por favor. Meus irmãos precisam de estabilidade, continuou ela. Vou procurar outro emprego, talvez em outra cidade, onde ninguém saiba do escândalo. Antes que Cameron pudesse responder, um carro preto e elegante parou. Bianca saiu, elegante e perigosa em roupas de grife. Que doce, disse ela, caminhando em direção a eles. O milionário visitando sua empregada. Diga-me, Cameron veio dar mais dinheiro para ela ficar calada? Deixe-a em paz, Bianca. Cameron advertiu, levantando-se. Ah, acho que não. Bianca sorriu friamente. Meu advogado diz que essa pequena cena é perfeita para o nosso caso. O empregador dedicado, correndo para a casa de sua empregada. O que um júri pensaria? Eles pensariam que você está desesperada, disse uma nova voz. Todos se viraram para ver Patrícia, a irmã de Cameron, saindo de seu próprio carro. O que você está fazendo aqui? Cameron perguntou surpreso. Ajudando meu irmão tolo, Patrícia respondeu. Ela se virou para Bianca. Tenho algo que você talvez queira ver. Patrícia tirou o celular e reproduziu um vídeo. Mostrava Bianca e Greg em uma discussão acalorada do lado de fora de seu hotel. Você me prometeu milhões, gritava Bianca no vídeo. Agora as contas estão congeladas e você está falando com repórteres. O que eu podia fazer? Greg berrou de volta. Os advogados de Lancaster estão me enlouquecendo. Pelo menos os tabloides pagam em dinheiro. Você, idiota! Bianca gritou. Precisamos que eles acreditem na nossa história sobre o Cameron e a empregada. Essa é a única maneira de eu quebrar o acordo pré-nupcial. O vídeo terminou. O rosto de Bianca ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Ela exigiu. Mandei te seguir. Patrícia disse simplesmente. Nunca confiei em você, nem mesmo quando o Cameron se casou com você. Agora isso é o que vai acontecer. Você vai desistir da ação contra o acordo pré-nupcial. Vai dizer à imprensa que mentiu sobre Cameron e Sofia. E vai desaparecer. Ou o quê? Ou esse vídeo vai para público. Patrícia sorriu. Imagino o quão compreensivos esses repórteres serão quando verem você planejando incriminar uma mulher inocente. A compostura de Bianca se quebrou. Sem dizer mais uma palavra, ela entrou no carro e saiu em disparada. Patrícia se voltou para Sofia, que havia assistido a tudo em silêncio chocado. Devo um pedido de desculpas, disse Patrícia. Errei a seu respeito. Qualquer um que arrisca tudo para proteger meu irmão merece algo melhor do que o que Bianca fez com você. Obrigada, Sofia disse suavemente. Agora, Patrícia continuou, sobre a faculdade da Maria. Estou criando um fundo de bolsas de estudo através da minha fundação. Totalmente legítimo, sem nenhuma condição. Isso ajudará com os boatos? Sofia assentiu com lágrimas nos olhos. Depois que Patrícia foi embora, Cameron e Sofia sentaram juntos nos degraus novamente. Ainda acho que deveria renunciar, Sofia disse baixinho. Por quê? Cameron perguntou. Bianca não pode mais nos machucar. Por quê? Sofia respirou fundo. Porque cada vez que te vejo, meus sentimentos ficam mais fortes. E isso me apavora. Cameron pegou sua mão. Então talvez seja a hora de pararmos de ter medo. Dentro do apartamento, Maria observava pela janela enquanto sua irmã e Cameron conversavam. Pela primeira vez em semanas, ela viu Sofia sorrir. De verdade. Mas do outro lado da cidade, em seu quarto de hotel, Bianca fazia uma última ligação. Eu não me importo mais com o pré-nupcial, disse ela a alguém. Eu quero que eles sofram. E eu sei exatamente como fazer isso acontecer. Com que rapidez você consegue encontrar o ex-namorado da Sofia? Aquele que a deixou com o coração partido e endividada. A guerra não havia terminado. Estava apenas entrando em uma nova fase. E desta vez, Bianca estava jogando para valer. Uma semana após o confronto de Bianca, as coisas começavam a se acalmar na mansão Lancaster. Os jornais haviam se voltado para outros escândalos, e Sofia havia retornado ao trabalho. Mas agora algo era diferente entre ela e Cameron. Olhares furtivos, toques suaves, momentos de silêncio repletos de palavras não ditas. Uma manhã, Sofia estava arrumando flores na sala quando a senhora Reynolds entrou correndo. Sofia, tem alguém na porta te procurando, disse a cozinheira com ar preocupado. Um homem. Ele diz que o nome dele é Marcos. O vaso que Sofia segurava caiu no chão, se espatifando. Seu rosto ficou branco.
Marcus, tem certeza? Quem é Marcus? Perguntou Cameron entrando do seu escritório. Antes que Sofia pudesse responder, um homem alto e bonito, em um terno caro, entrou na sala como se fosse o dono do lugar. Olá, Sophie, disse ele com um sorriso encantador. Quanto tempo? O que você está fazendo aqui? A voz de Sofia tremia. Um homem não pode visitar sua ex-noiva? Marcus olhou ao redor da mansão com aprovação. Lugar bonito onde você trabalha. Muito bonito mesmo. Cameron deu um passo à frente. Sou Cameron Lancaster. E você? Marcus Rivera, disse o homem com desenvoltura. Sophie e eu estávamos noivos há 3 anos, até ela fugir uma semana antes do casamento. Quebrou meu coração. Não foi bem assim, sussurrou Sofia. Você sabe que não é verdade. Cameron viu o medo nos olhos de Sofia e sentiu o peito apertar. Acho melhor você ir embora. Claro, sorriu Marcus. Mas Sophie, deveríamos colocar o papo em dia. Que tal jantar esta noite? Pelos velhos tempos? Ela está ocupada, disse Cameron com firmeza. A Sophie não deveria responder por si mesma? Marcus levantou uma sobrancelha. A menos que esteja rolando alguma coisa por aqui, os jornais estavam certos sobre vocês dois? Sai daqui. A voz de Cameron estava fria. Agora. Depois que Marcus saiu, Sofia desabou no sofá, tremendo. Quer me contar o que foi isso? Perguntou Cameron gentilmente, sentando-se ao lado dela. Lágrimas rolaram pelas faces de Sofia. Marcus foi meu noivo. Ele parecia perfeito, encantador, bem-sucedido, tudo o que uma garota poderia querer. Mas tudo era mentira. O que aconteceu? Ele era um vigarista. Sofia enxugou os olhos. Ele visava mulheres, as fazia se apaixonar por ele e depois roubava tudo o que elas tinham. Quando descobri, o confrontei. Ele ficou furioso, violento. Eu fugi e mudei meu número de telefone. Mas não antes dele ter esvaziado minha conta bancária e me deixado com dívidas enormes. Por isso você precisava tanto desse emprego, percebeu Cameron, para pagar suas dívidas e cuidar dos seus irmãos. Sofia assentiu. Trabalhei em 3 empregos no começo. Finalmente quitei a última dívida pouco antes de começar aqui. Cameron tomou sua mão. Ele não pode mais te machucar. Eu não vou deixar. Você não conhece o Marcus, disse Sofia. Ele nunca desiste uma vez que tem um alvo. E agora ele voltou. Naquela tarde, em um pequeno café do outro lado da cidade, Marcus encontrou-se com Bianca. E então? Perguntou ela ansiosamente. Você estava certa, sorriu Marcus. Lancaster claramente está apaixonado por ela. E Sophie ainda tem medo de mim. Isso vai ser fácil. Lembre-se do nosso acordo, disse Bianca. Eu não me importo com o dinheiro. Quero que os dois sejam destruídos. Não se preocupe, garantiu Marcus. Quando eu terminar, seu ex-marido terá perdido tudo. Seu dinheiro, sua reputação e sua preciosa empregada. De volta à mansão, Cameron estava em seu escritório fazendo ligações. Em poucas horas, seus investigadores particulares haviam desvendado toda a história de Marcus, todas as mulheres que ele havia enganado, todas as identidades falsas que ele havia usado. Podemos prendê-lo, disse Cameron a Sofia naquela noite. Não, ela disse rapidamente. Ele vai distorcer as coisas, me fazer parecer que eu fazia parte dos seus golpes. Ele é bom nisso. Além disso, não há provas. Ele se certificou disso. Então, o que você quer fazer? Eu não sei, admitiu Sofia, mas estou cansada de correr, cansada de ter medo. Cameron aproximou-se dela. Então não corra, fique. Deixe-me ajudá-la a lutar contra ele. Por quê? Sofia olhou nos olhos dele. Por que você se importa tanto? Você sabe por quê, Cameron disse suavemente. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Cameron inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, mas ela não o fez. Quando seus lábios se encontraram, foi suave, terno, cheio de sentimentos não ditos. Então o celular de Sofia vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Beijinho doce, Sophie. Será que os jornais pagariam por essas fotos? Ou talvez eu deva enviá-las para a nova faculdade da sua irmã, M. Sofia mostrou a mensagem a Cameron, junto com as fotos que Marcus, de alguma forma, tirara pela janela do escritório. Eu te disse, ela disse lutando contra as lágrimas. Ele nunca desiste. Cameron a abraçou forte. Eu também não. Vamos enfrentá-lo juntos. Mas quando a noite caiu sobre a mansão, nenhum deles sabia que o plano de Marcus e Bianca já estava em ação.
Amanhã, uma bomba explodiria que testaria o amor deles de maneiras que jamais imaginaram. Porque Marcus não tinha apenas os observado naquele dia. Ele tinha plantado provas. Provas que fariam parecer que Sophia e Cameron estavam trabalhando juntos o tempo todo, enganando Bianca para tirar seu dinheiro. E de manhã essas provas cairiam sobre a mesa de um promotor de justiça muito interessado. A polícia chegou à mansão Lancaster às 7h. Cameron estava tomando café na cozinha com Sophia quando eles ouviram a campainha. Sr. Lancaster, um detetive de rosto severo mostrou seu distintivo. Temos um mandado para revistar a propriedade. Também precisamos fazer algumas perguntas a você e à senhorita Ellis. As mãos de Sophia tremeram enquanto ela assistia aos policiais se espalhando pela casa. Um deles carregava uma sacola de evidências com papéis dentro. Do que se trata? Cameron exigiu. Recebemos provas que sugerem que você e a senhorita Ellis conspiraram para defraudar a senhora Lancaster de seus bens legítimos, explicou o detetive. Registros bancários mostrando transferências incomuns, e-mails entre vocês dois que datam de meses antes do divórcio. Isso é impossível, Sophia protestou. Nós nunca... Senhorita Ellis, interrompeu outro detetive, poderia explicar por que seu irmão, Tommy, recebeu um pagamento de os 50.000 borrales da conta particular do senhor Lancaster 3 meses antes da senhora Lancaster ser pedida para se retirar? O rosto de Sophia ficou pálido. Eu não tenho um irmão chamado Tommy. Segundo estes documentos, sim. O detetive exibiu alguns papéis. E ele recebeu pagamentos regulares do Sr. Lancaster por meses. O advogado de Cameron, Jack, chegou no momento em que a polícia finalizava a busca. Ele puxou Cameron para o lado. Isso é grave, disse Jack em voz baixa. Alguém fez um trabalho primoroso criando um rastro de papel. Parece que você e Sophia trabalharam juntos por meses para expulsar Bianca e roubar sua parte dos bens. É tudo falso, insistiu Cameron. Marcus e Bianca estão por trás disso. Talvez, mas provar isso não será fácil. Jack tinha um semblante sombrio. O promotor já está falando em apresentar acusações. Fraude, conspiração, lavagem de dinheiro. Do outro lado da cidade, Bianca estava no luxuoso apartamento de Marcus, assistindo à cobertura da batida policial na televisão matinal. Trabalho impecável, disse ela, erguendo sua taça de champanhe. Esses documentos falsos que você criou parecem completamente reais. Anos de prática, sorriu Marcus. Quando eles descobrirem que são falsificações, será tarde demais. Suas reputações estarão destruídas. E a melhor parte, Bianca riu. O Conselho Administrativo de Cameron está reunido agora para discutir sua remoção do cargo de CEO. Afinal, eles não podem ter um suspeito de fraude dirigindo a empresa. De volta à mansão, Sophia estava fazendo as malas, chorando. O que você está fazendo? Perguntou Cameron de sua porta. Eu tenho que ir embora, ela disse. Essas acusações vão arruiná-lo. Sua empresa, sua reputação. Eu não me importo com nada disso. Mas eu me importo. Sophia virou-se para ele. Eu me importo demais com você para assistir sua vida desmoronar por minha causa. Cameron atravessou a sala e tomou suas mãos. Escute, Marcus e Bianca querem que nos separemos. Se você for embora, eles ganham. Mas sua empresa sobrevive sem mim por um tempo. O que eu não sobrevivo é perdê-la. Ele a puxou para perto. Eu te amo, Sophia. Eu deveria ter dito antes, mas estava com medo. Não estou mais com medo. Sophia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu também te amo. É por isso que não posso deixar você sacrificar tudo por mim. Você não está me deixando fazer nada. Cameron sorriu. Eu estou escolhendo isso. Escolhendo nós. Vamos lutar contra eles juntos. O momento de ternura foi interrompido por Maria irrompendo na sala. Sophia, você precisa ver isso. Ela levantou o celular, mostrando uma publicação de mídia social. Era uma foto de Marcus se encontrando com Bianca, claramente tirada recentemente. Onde você conseguiu isso? Sophia perguntou. Eu o segui, Maria admitiu. Depois que ele apareceu aqui, lembrei-me do que ele fez com você antes. Tenho tirado fotos toda vez que o vi se encontrando com aquela mulher. Cameron pegou seu celular e ligou para Jack. Volte aqui, agora. Podemos ter a prova que precisamos. Mas eles não eram os únicos a fazerem jogadas. No centro da cidade, Marcus estava se encontrando com o promotor distrital. Tenho mais provas contra Lancaster e sua empregada.
disse Marcos deslizando uma pasta pela mesa. Mas quero um acordo. Imunidade total pelo meu testemunho. O promotor passou os olhos pelos papéis. Isto é bastante convincente. Mas por que só agora? Consciência, disse Marcos tranquilamente. E Sophie me deixou de coração partido. Ela aplicou em Lancaster o mesmo golpe que tentou comigo. Ao cair da noite, Cameron e Sophia estavam em seu escritório com Jack, analisando as fotos de Maria e construindo sua defesa. É um começo, disse Jack, mas precisamos de mais. Precisamos provar que aqueles documentos são falsificações. Acho que sei como, disse Sophia baixinho. Mas é perigoso. Marcos guarda registros de todos os seus golpes. É sua apólice de seguro. Se conseguíssemos entrar no apartamento dele... Não, disse Cameron firmemente. É arriscado demais. É a nossa única chance, insistiu Sophia. Eu sei onde ele os esconderia. Morei com ele, lembra? Antes que pudessem discutir mais, Patrícia, irmã de Cameron, irrompeu na sala. Ligue a televisão, disse ela ofegante. Agora. Na TV, Marcos concedia uma entrevista, interpretando perfeitamente o papel do ex-noivo de coração partido. Eu tive que vir a público, disse ele, enxugando lágrimas falsas. Quando vi a história se repetindo, vi Sophie Ellis usando as mesmas técnicas em Cameron Lancaster que usou comigo. Eu não podia ficar calado. Cameron desligou a TV. O silêncio pairou na sala por um instante. Bem, disse Patrícia finalmente. Espero que vocês tenham um plano, porque amanhã de manhã o conselho vai votar se deve removê-lo do cargo de CEO. Cameron olhou para Sophia, depois para Jack. Temos um plano, mas vamos precisar da sua ajuda, Patrícia. Tudo tem que acontecer esta noite. Enquanto começavam a delinear seu esquema perigoso, nenhum deles percebeu a pequena luz vermelha piscando sob a mesa de Cameron. Um gravador transmitindo tudo para o telefone de Marcos. Em seu apartamento, Marcos sorriu enquanto ouvia. Ah, Sophie, sussurrou ele, caindo direitinho na minha armadilha, que nem antigamente. A noite estava prestes a se transformar num perigoso jogo de gato e rato, com tudo que Cameron e Sophia prezavam em jogo. O plano era simples, mas arriscado. Enquanto Marcos estava programado para aparecer em um evento de caridade noturno com o promotor público, Sophia entraria em seu apartamento para encontrar seus registros. Cameron e Patrícia iriam ao evento para vigiar Marcos enquanto Jack esperava num carro em frente ao prédio de Marcos com as fotos de Maria, pronto para agir se algo desse errado. Eu não gosto disso, disse Cameron, enquanto ajustava a gravata para o evento de caridade. E se algo acontecer com você? Eu morei com Marcos por 1 ano, lembrou Sophia. Eu sei onde ele guarda tudo. Seu livrinho preto com todos os seus golpes, os verdadeiros registros bancários, tudo. Patrícia interveio, elegante em seu vestido de noite. O carro está pronto. E Sophia, eu mandei minha equipe de segurança pessoal vasculhar o prédio. Marcos mora no 10º andar, apartamento 10B. Eles vão garantir que ninguém te incomode. Enquanto se preparavam para sair, Cameron puxou Sophia para perto e a beijou. Tenha cuidado, sussurrou ele. Eu não posso te perder. No evento de caridade, Marcos cativava a multidão, particularmente o promotor público. Ele parou no meio da conversa quando viu Cameron e Patrícia chegarem. Ora, sorriu maliciosamente. Valente de sua parte aparecer em público, Lancaster. Eu não tenho nada de esconder, respondeu Cameron calmamente, embora seu coração estivesse disparado pensando em Sophia. Do outro lado da cidade, Sophia usou o cartão-chave que a equipe de segurança de Patrícia havia obtido para entrar no prédio de Marcos. A subida de elevador até o 10º andar pareceu interminável. Ela sabia que tinha cerca de 2 horas antes de Marcos retornar. Dentro do apartamento, tudo estava exatamente como ela esperava. Caro, mas sem alma, assim como o próprio Marcos. Ela foi direto para seu escritório em casa e começou a procurar. De volta ao evento de caridade, o telefone de Marcos vibrou. Ele sorriu ao ler o alerta silencioso de suas câmeras escondidas. Direto no horário, Sophia estava caindo em sua armadilha. Com licença, disse ele ao promotor. Preciso fazer uma ligação rápida. No apartamento, Sophia encontrou o cofre de Marcos escondido atrás de uma pintura, exatamente onde estava em seu antigo lugar. Algumas pessoas nunca mudam seus hábitos. Ela digitou cuidadosamente a combinação, o aniversário de sua mãe, sua única fraqueza sentimental. Dentro, ela encontrou exatamente o que procurava.
um livro encadernado em couro e um pendrive. Suas mãos tremiam enquanto ela fotografava página após página dos registros criminais de Marcus. De repente, as luzes se apagaram. No evento de caridade, Cameron conversava com membros do conselho quando viu Marcus se esquivar com um sorriso estranho. Seu instinto gritava que algo estava errado. "Ligue para o Jack", sussurrou ele para Patrícia. Agora. Na escuridão do apartamento de Marcus, Sofia ouviu passos, mas não vinham da porta da frente. Vinham do quarto. "Você realmente achou que eu ia deixá-la sozinha no meu apartamento, Sofia?" A voz de Bianca ecoou das sombras. "Depois de todo o trabalho que tivemos para armar isso?" As luzes se acenderam. Bianca estava lá com 2 homens grandes de terno. "Marcus manda lembranças", sorriu ela. "Ele imaginou que você tentaria algo assim. Por isso preparamos uma pequena surpresa." "O que você quer, Bianca?" perguntou Sofia, tentando manter a calma. "Querer? Quero que você assine esta confissão." Bianca mostrou alguns papéis. "Admitindo que você e Cameron planejaram tudo desde o início, que você o seduziu, o ajudou a me tirar do caminho tudo. E se eu não assinar? Então esses cavalheiros vão encontrar sua irmã Maria, uma doce menina. Seria uma pena se algo acontecesse para arruinar as chances dela na faculdade." Sofia sentiu-se mal. "Você está blefando." "Estou?" Bianca mostrou seu celular, exibindo uma foto de Maria saindo da escola naquela tarde. "Assine os papéis, ou ela terá um acidente infeliz." Enquanto isso, Cameron havia deixado o evento beneficente e estava a caminho em seu carro cortando a cidade. Patrícia havia chamado sua equipe de segurança, mas eles não estavam respondendo. "Mais rápido", pediu a seu motorista. "Algo está errado." De volta ao apartamento, a mão de Sofia tremia enquanto ela alcançava os papéis. Ela não podia arriscar a segurança de Maria, mas antes que ela pudesse assinar, a porta do apartamento se abriu com estrondo. Jack entrou correndo, seguido por policiais. "Solte os papéis, Sra. Lancaster", ordenou Jack, "e diga aos seus amigos para se afastarem da senhorita Alice." "Você não tem direito de estar aqui", protestou Bianca. "Na verdade, temos", disse uma voz familiar. O promotor entrou, seguido por Marcus algemado. "Estamos construindo um caso contra o Sr. Rivera há meses. A pequena apresentação de hoje à noite nos deu tudo o que precisávamos." Cameron chegou momentos depois, correndo direto para Sofia. "Você está bem?" perguntou ele, abraçando-a forte. "Estou bem", ela o assegurou. "Mas como?" Patrícia interveio, com ar satisfeito. "Digamos apenas que Marcus não é o único que sabe instalar grampos. O que estava sob a mesa dele no evento de caridade gravou cada palavra da conversa dele com Bianca sobre a armadilha." "E Maria?" perguntou Sofia ansiosa. "Em segurança em casa", Jack a tranquilizou. "A foto era antiga. Temos proteção policial para seus irmãos desde que isso começou." Enquanto a polícia levava Bianca embora, ela se virou para Sofia com ódio nos olhos. "Isso não acabou", sibilou. "Pessoas como você não pertencem ao nosso mundo. Você nunca será aceita." "Você está enganada", disse Cameron firmemente, tomando a mão de Sofia. "Ela já é." Mais tarde, naquela noite, de volta à mansão, Cameron e Sofia sentaram-se no jardim onde haviam começado a se apaixonar. O promotor retirou todas as acusações. Cameron lhe contou. "Os registros de Marcus provaram que ele e Bianca planejaram tudo. O conselho já votou para me manter como CEO. Ainda não consigo acreditar que acabou", disse Sofia suavemente. "Nem tudo acabou." Cameron sorriu, ajoelhando-se. "Algumas coisas estão apenas começando, isto é, se você quiser." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas enquanto ele tirava um anel, não tão chamativo quanto o de Bianca, mas elegante e sincero, assim como o amor deles. Mas antes que ela pudesse responder, um tiro rompeu a noite, porque em seu momento de triunfo, eles haviam esquecido uma coisa. Marcus e Bianca não estavam trabalhando sozinhos, e seu sócio silencioso estava prestes a se revelar. O tiro ressoou pelo jardim. Cameron caiu para frente, o sangue se espalhando por seu ombro. Sofia gritou, enquanto figuras sombrias emergiam das sombras. "Olá, irmãozinho", disse uma voz familiar. "Desculpe interromper o pedido de casamento." "Alexander", Cameron ergueu o olhar chocado para seu irmão mais velho. "O que você está fazendo?" Alexander Lancaster surgiu na luz com uma arma na mão. Era a cara de Cameron, mas seus olhos eram frios e implacáveis. "O que estou fazendo?" Alexander riu amargamente.
Estou recuperando o que deveria ter sido meu desde sempre. Seguranças correram para fora, mas os homens de Alexander já os tinham cobertos. Levem ele para dentro, Sofia disse aos seguranças, ajudando Cameron a se levantar. Ele precisa de um médico. Comovente, Alexander zombou. A empregada dando ordens na casa da minha família. Dentro, enquanto o médico tratava o ferimento de Cameron, Alexander perambulou pela sala de estar com a arma ainda apontada. Você nunca entendeu, não é? Alexander disse a Cameron. O papai sempre gostou mais de você. Te deu o controle da empresa mesmo eu sendo o mais velho. Cameron tem melhor discernimento, ele dizia. Cameron pensa nos outros. Me dava náuseas. Então você trabalhou com a Bianca? Cameron fez uma careta enquanto o médico limpava seu ferimento. Desde o começo, Alexander sorriu. Eu a apresentei a você, lembra? Ela deveria sugar seu dinheiro lentamente, mas ficou gananciosa. Aí essa empregada estragou tudo. O nome dela é Sofia, Cameron disse entre dentes cerrados. Não me importa o nome dela, Alexander gritou. Você sabe quanto tempo eu esperei? Te vendo fazer o papel do filho perfeito, do CEO perfeito? Quando o plano da Bianca falhou, eu tive que encontrar o Marcos, armar as acusações de fraude. Mas você também sobreviveu a isso. Sofia ficou protetora perto de Cameron. A polícia vai chegar a qualquer minuto. A polícia? Alexander riu. Eles estão ocupados com uma grande emergência do outro lado da cidade. Incrível o que se consegue arranjar com dinheiro suficiente. Patrícia entrou de repente, surpreendendo a todos. Joga a arma fora, Alex, disse ela calmamente. Fique fora disso, irmã. Alexander a advertiu. Não posso fazer isso, respondeu Patrícia. Principalmente depois que achei isso no seu escritório. Ela mostrou uma pilha de papéis. O rosto de Alexander ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele. Enquanto todos estavam focados em Marcos e Bianca, eu estava com minha própria investigação rolando, disse Patrícia. Lavagem de dinheiro, insider trading, negócios com cartéis. Você tem estado muito ocupado, irmãozinho. Você está blefando, disse Alexander, mas sua mão tremia. Estou. Patrícia sorriu. Verifique seu celular. Esses documentos já estão com o FBI. Enviei há 1 hora. Como que sob encomenda sirenes uivaram ao longe. Acabou, Alex, disse Cameron suavemente. Deixe ir. Acabou? Alexander virou a arma para Sofia. Talvez, mas ainda posso te machucar como você me machucou. Tudo aconteceu em câmera lenta. Alexander atirou. Cameron se lançou para frente apesar do ferimento, mas alguém foi mais rápido. Maria, que estava escondida atrás das cortinas, arremessou um vaso pesado na cabeça de Alexander. A arma disparou, a bala atingindo o teto enquanto ele cambaleava. Seguranças invadiram, derrubando Alexander. O FBI arrombou as portas momentos depois. Alexander Lancaster, anunciou um agente. Você está preso por conspiração, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Enquanto levavam Alexander, ele lançou um olhar de puro ódio para Cameron. Você arruinou tudo, cuspiu. Você e aquela empregada. Um dia sairei e quando isso acontecer... Adeus, Alex. Patrícia o interrompeu friamente. Ao agente do FBI acrescentou. Tenho mais documentos no meu carro. Anos de provas. Naquela noite, depois que o ferimento de Cameron foi tratado e o FBI se retirou, a família se reuniu na sala. Como você soube? Cameron perguntou a Patrícia. Sobre o Alex? Eu o observava há anos, admitiu ela. Depois do que ele fez com a primeira esposa, eu sabia que ele era perigoso. Só não tinha provas até agora. Por que não me contou? Você teria acreditado em mim? Patrícia perguntou com tristeza. Você sempre quer ver o melhor nas pessoas, meu irmãozinho. Mesmo quando elas não merecem. Sofia sentou-se ao lado de Cameron, segurando sua mão. E agora? Bem, Cameron sorriu, mostrando o anel novamente. Creio que estava no meio de algo antes de sermos interrompidos. Sério? Sofia riu entre lágrimas. Depois de tudo isso, você ainda quer... Mais do que nunca, Cameron disse suavemente. A vida é curta demais para perder tempo. Sofia Ellis, você quer se casar comigo? Antes que ela pudesse responder, Maria pigarreou. Na verdade, disse a adolescente, tem algo que vocês precisam saber primeiro. Algo sobre nossa família e a de vocês. Maria tirou uma fotografia antiga. Nela, uma jovem que era a cara de Sofia estava ao lado de Cameron e do pai de Alexander. Achei isso enquanto organizava as coisas da mamãe, explicou Maria. Tem uma carta junto. Mamãe,
Ela trabalhou para seu pai 30 anos atrás. Eles eram apaixonados, mas o silêncio caiu na sala enquanto a gravidade da situação se instalava. Justo quando todos achavam que os segredos haviam sido revelados, o maior deles veio à tona. Porque se aquela fotografia significava o que eles pensavam, o amor de Cameron e Sophia estava ou destinado a ser ou destinado à desilusão. A antiga fotografia jazia sobre a mesa de centro entre eles. Cameron não conseguia parar de olhá-la. A mulher se parecia tanto com Sophia que era assustador. E o jeito como seu pai a olhava... Tem mais, disse Maria, tirando um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada. Mamãe guardou tudo. As mãos de Sophia tremeram ao abrir a primeira carta. São do seu pai, disse ela a Cameron. Para minha mãe, Helena. Leia, disse Cameron suavemente. Minha querida Helena. Sophia começou a ler. Outro dia sem ver seu sorriso se sente como tortura. Mas você está certa. Precisamos ser cuidadosos. Elizabeth desconfia de algo. E com o bebê chegando... O bebê? Patrícia se inclinou para a frente. Alexandre já havia nascido naquela época. Continue lendo. Maria a incentivou. Sophia continuou. Gostaria que as coisas fossem diferentes. Gostaria de poder lhe dar a você e ao nosso filho a vida que vocês merecem. Mas o pai de Elizabeth é dono de metade da empresa. Se eu a deixar agora, tudo o que construí será destruído. Não tenho medo por mim, mas Alexandre precisa de sua herança garantida. Por favor, me perdoe, meu amor. Vou garantir que você e o bebê sejam cuidados, mesmo que não possamos estar juntos. A sala ficou em silêncio quando Sophia terminou a leitura. Tem uma certidão de nascimento. Maria tirou outro papel. Do bebê de Helena, uma menina. Nossa mãe, Sophia sussurrou. Cameron se levantou, andando de um lado para o outro pela sala. Isso significa... Você é minha sobrinha, Patrícia completou. Sophia é sobrinha de Alexandre e sua sobrinha também. Por isso a mamãe nunca nos contou sobre nossa família, disse Sophia, lágrimas rolando pelas suas faces. Ela estava nos protegendo o segredo do nosso pai. Cameron afundou-se numa cadeira, a aliança de noivado pesando no bolso. Tudo fazia sentido agora. Por que seu pai fora tão generoso com a família de Helena à distância? Por que criara fundos fiduciários para os netos deles, que nunca souberam da existência? Eu preciso ir. Sophia levantou-se de repente. Preciso de tempo para pensar. Sophia, espera. Cameron estendeu a mão para ela. Não. Ela se afastou. Por favor. Isso muda tudo. Depois que Sophia saiu com Maria, Patrícia se voltou para o irmão. O que você vai fazer? Eu não sei, Cameron admitiu. Eu a amo, isso não mudou. Mas ela é da família, disse Patrícia suavemente. Será? Cameron se levantou. Essas cartas, aquela certidão de nascimento, elas têm 30 anos. Precisamos ter certeza. Na manhã seguinte, Cameron encontrou-se com Jack em seu escritório de advocacia. Preciso que você faça testes de DNA, disse Cameron, discretamente. Compare meu DNA com o da Sophia. Você tem certeza de que quer saber? Perguntou Jack. Eu preciso saber. Do outro lado da cidade, Sophia estava em seu apartamento com Maria, examinando mais pertences de sua mãe. Ela também nos deixou uma carta, disse Maria, tirando um envelope. Ela queria que a abríssemos se descobrirmos a verdade. Sophia leu as palavras de sua mãe através das lágrimas. Minhas filhas queridas, se vocês estão lendo isso, vocês descobriram a verdade sobre seu avô, Richard Lancaster. Quero que saibam que nunca me arrependi do nosso amor. Mas me arrependi de ter deixado que ele me afastasse com dinheiro e promessas. Eu deveria ter lutado por nós, pela nossa família. Não cometam meu erro. Não deixem que o medo do que os outros possam pensar as impeça de seguir o coração. Enquanto isso, na delegacia, Alexandre estava reunido com seu advogado quando um agente lhe trouxe o almoço. Hora do seu medicamento, disse o guarda. Assim que o advogado saiu, Alexander sorriu para o guarda. Demorou. Desculpe, chefe, respondeu o homem em voz baixa, mas está tudo pronto. Esta noite, durante a transferência para a custódia federal, ótimo. Os olhos de Alexander brilharam. Certifique-se de que não haja sobreviventes, principalmente nosso querido irmão e sua preciosa Sophia. De volta à mansão, Cameron vasculhava o antigo escritório do pai quando encontrou um compartimento secreto na escrivaninha.
Dentro havia uma carta endereçada a ele, datada de pouco antes da morte do pai. Meu filho, lia-se, se você está lendo isto, descobriu meu maior pecado e minha maior bênção. A filha de Helena, Sofia, deu à luz 2 meninas lindas antes de morrer. A mais velha, Sofia, tem o espírito e a força da avó. Eu as observei de longe, covarde demais para reconhecê-las como meu próprio sangue. Mas agora preciso que você as proteja, Cameron. Não por obrigação, mas porque elas merecem conhecer sua família. Toda ela. A carta terminava com um pós-escrito que paralisou Cameron. PS. Antes que você se pergunte porque sei que vai, a filha de Helena, Sofia, casou-se com um homem chamado James Ellis. As meninas são filhas dele, não do seu irmão. Elas não são Lancaster por sangue. Mantive esse segredo para protegê-las da família de Elizabeth, mas elas são o segredo do seu pai, não suas sobrinhas. Siga seu coração, filho. Não cometa meus erros. Cameron pegou o celular para ligar para Sofia, mas a bateria estava descarregada. A energia da mansão subitamente caiu. No escuro ele ouviu passos, muitos passos. Os homens de Alexander haviam chegado. E em algum lugar da cidade, Sofia lia o resto da carta da mãe, correndo em direção à mansão, sem saber que estava indo direto para uma armadilha. Porque Alexander não apenas planejara uma fuga, ele planejara um banho de sangue. E desta vez, ele estava determinado a destruir não apenas a felicidade de Cameron, mas todo o legado Lancaster. A mansão estava escura quando Sofia chegou, muito escura. O coração batendo forte, ela tirou o celular para ligar para Cameron, mas não havia sinal. Lá dentro, Cameron estava preso no escritório do pai com 3 homens de Alexander do lado de fora da porta. Conseguiu enviar uma mensagem rápida para Patrícia antes que seu celular descarregasse. Homens do Alex aqui. Precisa de ajuda. Sai, irmãozinho. A voz de Alexander ecoou pelos corredores. Vamos terminar essa reunião de família. Sofia se esgueirou pela entrada da cozinha, a mesma que usara incontáveis vezes como empregada. Podia ouvir vozes, movimentação lá em cima. Então ouviu Cameron gritar de dor. Sem pensar 2 vezes, pegou uma faca da cozinha e seguiu em direção ao barulho. No escritório, os homens de Alexander haviam arrombado a porta. Cameron estava ajoelhado, com sangue escorrendo de um corte recente na testa. Sabe o que é engraçado? Alexander ficou sobre ele. Se você tivesse morrido quando eu atirei em você no jardim, tudo isso teria acabado. Mas não, você teve que sobreviver, assim como você sempre tem que vencer. Nunca foi sobre vencer, disse Cameron. Isso é o que você nunca entendeu. Cala a boca. Alexander o chutou. Você me tirou tudo. A empresa, o amor do pai, e agora está tentando trazer esses moleques ilegítimos para nossa família? Eles não são ilegítimos, conseguiu dizer Cameron. Eles nem são Lancaster. O pai me deixou uma carta explicando tudo. Alexander riu. Boa tentativa, mas não importa mais. Vocês todos vão morrer hoje à noite. Começando com sua preciosa Sofia quando ela cair direitinho na nossa armadilha. Demorou. A voz de Sofia veio da porta. Já estou aqui. Antes que alguém pudesse reagir, as luzes se acenderam de repente. As janelas foram quebradas para dentro, enquanto equipes táticas do FBI desciam em cordas. A voz de Patrícia ecoou por um megafone lá de fora. A mansão está cercada. Largue as armas. O caos irrompeu. Alexander agarrou Sofia, encostando uma arma em sua cabeça. Sai de perto, gritou ele. Ou eu mato ela. Não vai não, disse uma voz calma. A senhora Reynolds, a cozinheira, entrou na sala segurando um taser. Não a minha menina. Ela disparou. Alexander convulsionou e caiu, levando Sofia junto. Na confusão, um dos capangas dele atirou aleatoriamente. Cameron se jogou para frente, cobrindo Sofia com o corpo. O FBI invadiu o local. Em minutos, Alexander e seus homens estavam presos. Você está bem? Cameron ajudou Sofia a levantar. Você está sangrando. Ela tocou sua testa delicadamente. Já me aconteceu pior, ele sorriu. Mas tem algo que você precisa saber. Sobre sua família? Eu sei, Sofia interrompeu. Achei a carta da mamãe. Não somos parentes de sangue. Você sabia? Mas ainda veio? Claro que vim. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Eu te amo. Parentes ou não, isso nunca mudou. Patrícia entrou, com ar satisfeito. Alexander vai ficar preso por muito tempo. Encontramos provas de 6 planos de assassinato no celular dele, além do plano de fuga da prisão.
Como você soube chamar o FBI? Cameron perguntou. A Maria me ligou assim que a Sofia saiu para a mansão. Patrícia explicou. Ela tinha visto um dos capangas do Alexander vigiando o apartamento delas. Estamos monitorando os comparsas dele há semanas, esperando que ele fizesse algum movimento. A Sra. Reynolds se juntou a eles, ainda com o taser na mão. Ninguém mexe com a minha família, disse ela firmemente, de sangue ou não. Naquela noite, depois que o FBI foi embora e a mansão ficou silenciosa novamente, Cameron e Sofia estavam no jardim onde tudo começou. Desculpa ter fugido antes, disse Sofia. Quando pensamos que éramos parentes, fiquei com medo. Eu entendo. Cameron pegou a mão dela. Mas agora nada mais se interpõe em nosso caminho. Nenhum segredo de família, nenhum criminoso, nenhum escândalo. Só nós dois. Sofia sorriu. Cameron se ajoelhou pela terceira vez. Sofia Ellis, eu te amei em cada crise, cada revelação, cada momento de dúvida. Você quer se casar comigo? Sim, Sofia sussurrou. Sim, sim, sim. Enquanto se beijavam, Patrícia observava da janela, sorrindo. Maria estava ao lado dela, segurando as cartas da mãe. Deveríamos contar a eles? Perguntou Maria. Contar o quê? Que a carta da mamãe mencionava uma fortuna escondida? Algo sobre títulos ao portador em um banco suíço? Patrícia riu. Vamos deixar para eles esta noite. Aventuras podem esperar até amanhã. Um ano depois, os jardins da mansão Lancaster estavam novamente repletos de flores. Mas desta vez, o casamento foi perfeito. Sofia desceu o corredor em um vestido simples, mas elegante, com sua irmã Maria como dama de honra. Cameron esperou no altar, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. A Sra. Reynolds fungou na primeira fila, enquanto Patrícia irradiava orgulho. Em sua cela, Alexander assistia à cobertura da sociedade com raiva amarga. E em algum lugar, os espíritos de Richard Lancaster e Helena sorriam para seus filhos, sabendo que o amor finalmente havia curado as feridas de sua família. Enquanto Cameron e Sofia compartilhavam sua primeira dança como marido e mulher, ela sussurrou, não acredito que conseguimos. Eu sempre soube que conseguiríamos, respondeu Cameron. Algumas histórias de amor simplesmente são para acontecer. Mas em um cofre na Suíça, um conjunto de títulos misteriosos esperava para ser descoberto. E em um pequeno café em Paris, uma mulher que se parecia extraordinariamente com uma Bianca envelhecida tomava café e planejava sua vingança. Porque no mundo dos Lancaster, nenhum fim é realmente final. Sempre há outro capítulo esperando para ser desvendado.